Nessa quarta-feira vamos conhecer mais 2 semifinalistas da Liga dos Campeões. Temos o jogo da volta entre Manchester City e Real Madrid. O primeiro jogo talvez tenha sido um dos melhores jogos do ano, 3-3. Acho que tá top 3, né? Os últimos 2 meses apresentaram pra gente aqui belos jogos. Teve o Chelsea United, teve o United de Liverpool, mas esse jogo do City com o Real Madrid realmente foi muito bom. E agora o City provavelmente conta com o retorno do De Bruyne para esse jogo da volta. Temos também o retorno do Bayern de Munique com o Arsenal. Primeiro jogo, o Munique chegou a virar, depois de sair atrás do placar. Porém, o Arsenal empatou contra o Trossard no segundo tempo. Temos semifinal da Taça de Portugal, jogo da volta. O Porto decide no Dragão contra o Vitória. Primeiro jogo lá em Guimarães, 1-0 para o Porto. Porém, parece tudo encaminhado por aqui, mas no meio dessa bagunça toda, teve um confronto entre Porto e Vitória no Dragão, pela Liga de Portugal, e o Vitória venceu por 2-1. Então ainda não está nada decidido, né? Vitória mínima do Porto em Guimarães, então existe chance ainda, se o Vitória voltar a vencer o Porto no Dragão, pelo menos pelo placar de um gol, né? Mínimo, a gente vai ter aqui uma semifinal bem interessante, né? Além disso, tem o Rangers enfrentando o Dundee. O Rangers já se complicou, né? Não poderia se complicar, mas já se complicou. Perdeu para o Ross County por 3-2 e agora o Celtic já tem a vantagem. Mesmo que o Rangers vença o jogo atrasado aqui, ele vai no máximo a 77. Precisa vencer, obviamente, isso não muda nada, mas não vai passar o Celtic por enquanto. Ainda tem mais confrontos, se eu não me engano, entre eles na fase de decisão de título. E tem rodada praticamente cheia no Campeonato Brasileiro. Teve um jogo, se eu não me engano, Cuiabá e Vitória, que foi cancelado, adiado, mas tem Flamengo e São Paulo, tem Fortaleza e Cruzeiro, tem Palmeiras e Internacional, tem Galo e Criciúma, tem Bragantino e Vasco e tem Grêmio e Atlético Paranaense. Tem bons jogos aqui do Campeonato Brasileiro para a gente conversar. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 17 de abril. Vamos começar com o Bayern de Munique e Arsenal, jogo de ida 2-2 no Emirates. O Arsenal vem de uma complicação imensa na Premier League contra o Aston Villa. Viu o Liverpool perder mais cedo naquele domingo para o Crystal Palace. Enfrentou o Aston Villa com uma cotação baixinha, de 1,25, se eu não me engano, 1,30, 1,25. Foi muito bem no primeiro tempo, foi dominante no primeiro tempo, algumas bolas na trave do Villa, mas no segundo tempo o Arsenal foi dominado pelo time do Unai Emery e perdeu. E foi curioso porque a sensação do torcedor é, meu Deus, de novo, final do campeonato, a gente está entregando o título de novo. E aí o estádio ficou praticamente vazio, né? A torcida foi praticamente toda embora antes do jogo começar, num protesto, numa indignação, e, cara, é complicado mesmo, né? E o problema é que agora a Premier League só depende do City, né? Ou o City só depende de si para ganhar a Premier League. Seria um tetracampeonato inédito na história do campeonato inglês, incluindo antes da Premier League e agora na Premier League, né? E o City sabe, né, jogar esse tipo de competição, e quando tá na mão dele é difícil ele soltar. Vamos ver. O Liverpool também, né, merece algumas críticas, mas o City é que tá com a bola, vamos dizer assim. Vem pressionado o Arsenal, né? A pressão do Arsenal é um pouco mais recente, né? Ela acabou de acontecer. A do Bayern já está fervilhando há muito tempo. Só que o Bayern de Munique ele decidiu focar na Liga dos Campeões. Então ele já vem ignorando a Bundesliga há muito tempo. Tanto é que perdeu para o Dortmund, perdeu para o Heidenheim de virada. Não é desculpa, tá? Mas vem literalmente, com perdão da palavra, cagando e andando para a Bundesliga. Tanto é que agora o Leverkusen do Xabi Alonso já foi campeão com 5 rodadas de antecedência. Muito merecidamente, vamos ser sinceros, né? E com o Bayern de Munique cagando para a Bundesliga, o foco é a Champions. E quando a gente encontrou um Arsenal no jogo de ida com uma cotação ali bem esmagada, era perigoso, porque o Bayern de Munique tinha um bom contra-ataque e o Bayern de Munique está focado na Champions. E para piorar a situação do Arsenal, o Neuer voltou. Nesse último jogo agora, contra o Colônia, o Neuer ficou na arquibancada, né? Poupado para poder jogar de novo contra o Arsenal. Eu não acho que ele está 100%, mas provavelmente o departamento médico chegou e falou, olha, dá para tentar. Porque o Uresh, que é o goleiro reserva do Bayern, nesse tipo de jogo decisivo, não dá. É melhor jogar o Neuer com uma perna só ou com uma mão só do que o Uresh, com todo respeito ao Uresh, né? Já faltando com respeito, obviamente. Então, é um reforço para o Bayern de Munique, certo? E nesse jogo da volta, o Bayern é ligeiramente favorito. É um jogo parelho aqui para o mercado. E um jogo duro, difícil. Por quê? Não temos, assim como no jogo do City com o Real, não temos uma vantagem no placar para ninguém. A vantagem do Bayern é só o fato de jogar em casa. E hoje em dia a Champions League já não conta gol fora de casa e tudo mais. Então, é um jogo muito estudado, muito parelho. Vamos dar uma olhada em estatística? Vamos descer aqui no menu do PDF de apoio. Se você é membro do canal, já tem
pós-planejamento, já estou de volta, né? Consegui gravar hoje, segunda-feira de manhã, o nosso pós-planejamento, refiz todo o nosso caminho desde o dia 25 de março, recapitulando todos os jogos que a gente tinha planejado, já está disponível para você que é membro, tá? Vamos navegar aqui até a Champions, vamos clicar aqui em cima, Bayern de Munique e Arsenal. Lembrando, estou comparando Bundesliga com Premier League, tá bom? Faça a sua divisão aí de nível de enfrentamento. Você sabe muito bem como é que funciona isso. Apesar de tudo, o Bayern de Munique foi um time muito bem nessa temporada em casa na Bundesliga. Time com iniciativa, o Arsenal fora de casa também. Um time do Bayern que marcou muito gol, mais do que 3 gols por jogo. O Arsenal marcou muitos, mas não tanto. E foram duas equipes que sofreram poucos gols, né? Em relação ao número de finalizações no alvo, que eu gosto muito de observar esse dado, para quem trabalha no trade. Muitas vezes isso aqui passa despercebido por vocês, mas para quem trabalha comprando e vendendo posições, estar contra uma equipe que precisa finalizar pouco para marcar um gol, que é isso daqui, ó, finalizações no alvo para marcar um gol, é perigosíssimo. E as duas equipes precisam de poucas finalizações para marcar um gol. Então é bem perigoso, ainda mais um jogo parelho como esse, que provavelmente vai dar sinal para a gente trabalhar correção de preço para estar contra uma das duas equipes. O primeiro tempo das duas equipes é muito parecido, número de gols marcados, sofridos, vitórias e derrotas, e o segundo tempo também em relação ao número de vitórias e derrotas. Porém, o Bayern de Munique no segundo tempo é um rolo compressor, né? Praticamente o dobro aqui de gols em relação à equipe do Arsenal. E continua tendo uma defesa muito sólida. Então, chama atenção, por mais que seja nível Bundesliga, o poderio ofensivo do Bayern na segunda etapa. Um Bayern na frente do placar, tendo campo para progredir, é um Bayern perigoso. Mas é um Bayern também, a gente já vai falar sobre isso, que sabe jogar no último terço do campo. Se o Arsenal estiver na frente do placar e recuar, é claro que o Arsenal tem contra-ataque com Bukayo Saka, com Martinelli, com Gabriel Jesus. O Arsenal já demonstrou, principalmente na fase de grupos, essa força. Teve um jogo contra o Sevilha que o Arsenal destruiu o Sevilha no contra-ataque. Porém, o Bayern de Munique joga muito bem ali no último terço na entrada da área. Chamar o Bayern muito para cima pode ser um perigo. A gente vai falar sobre isso. São duas equipes que exploram muito a bola aérea. Num jogo disputado como esse, a bola aérea pode fazer diferença, finalização de fora da área também. E aí entra a questão que eu falei do Bayern, é um time que gosta de trabalhar ali no último terço e consegue finalizar bem para dentro do gol. O Bayern marca mais gols no final, né? Como eu falei, tem um segundo tempo muito agressivo. Nos últimos 30 minutos, mais os acréscimos. Como são poucos gols sofridos, eu nem vou listar tanto a porcentagem aqui. Também é nos últimos minutinhos, mas não é tão relevante. Mesma coisa do Arsenal, né? Poucos gols sofridos. Dá para tirar alguma coisa ali no início do segundo tempo, mas nada muito relevante. Em relação a gols marcados do Arsenal, é uma equipe que acelera nos últimos minutos do primeiro tempo. De resto, de maneira geral, marca em quase todos os momentos do jogo. Cartões, não são equipes que tomam tantos cartões. A média do Arsenal é ligeiramente maior fora de casa, mas sinceramente não estou vendo assim um jogo tão puxado para cartões. Harry Kane, artilheiro da equipe, com 32 gols na Bundesliga. Leroy Sané, que ajudou o time, devendo gol? Tá devendo gol, mas ajudou o time no Emirates, na Inglaterra. Né? Foi dele o passe para o Goretzka, depois do Goretzka para o Gnabry. Ele dá a liga no jogo e faz com que o Bayern de Munique empate num erro de saída de bola do Arsenal. E é dele a jogada do pênalti que o Harry Kane depois converte na virada. Tá? Então, Leroy Sané, muito importante sim para essa equipe, principalmente na construção ofensiva. Não vem jogando bem Jamal Musiala, precisa aparecer num jogo como esse, tem um bom número também de gols marcados, e o nosso coadjuvante Thomas Müller. Porém, não dá para deixar de falar de Manuel Neuer, tem que estar presente, para você que vai conferir a escalação, tem que estar presente. O Kimmich também, se estiver disponível, jogador para pressão na roubada de segunda bola, é importantíssimo. Se o Bayern pretende fazer um jogo de empurrância, né, empurrando o Arsenal para trás em algum momento, vai precisar contar com uma boa marcação-pressão pós-perda. E aí, o Kimmich aparece, o Goretzka aparece, precisa destes jogadores. Problema, vai ser titular o Upamecano ou não? O Upamecano tem esse problema, né? Tem muita velocidade, mas é muito estabanado em alguns momentos, apesar de ajudar lá na frente com as jogadas de cabeça, em alguns momentos pode cometer alguns erros. Então, provavelmente joga o De Ligt, acho eu, né, no lugar dele. Não sei, isso é uma dúvida que eu tenho. Do lado do Arsenal, o principal jogador é o Saka. Nesse jogo, não sei se vai participar, mas se jogar o Martinelli é um jogador importantíssimo, né, para ficar nas costas ali do Leroy Sané. Provavelmente também o Bukayo Saka vai impedir a subida ou do Guerreiro ou do Anthony Davis. Eu não sei quem vai jogar ali na esquerda, não sei se talvez até quem sabe o Coman, mas
alguém provavelmente vai jogar ali e com as subidas do Saka, você tem uma parte esquerda do Bayern um pouco mais defasada, porque é um jogador que não vai conseguir subir muito. Ou você sobe progredindo para ataque e esquece o Bukayo Saka e cede a oportunidade para o Saka, que é perigosíssimo, ou você contém o lado esquerdo e aí tenta atacar mais pelo direito, né? Isso provavelmente vai acontecer, porque o Martinelli também sobe pelo lado esquerdo, lado direito de ataque do Bayern, e é por ali provavelmente que eles vão tentar atacar. Em relação a desfalque, acabei de observar aqui, então vamos voltar. Afonso Davies não joga por cartão amarelo. Coman é dúvida com lesão, tá? Eu acho que são esses aqui do lado do Bayern. Então, provavelmente quem vai jogar na esquerda é o Rafael Guerreiro. Se o Coman é dúvida e se o Davies está machucado, provavelmente vai ser o Guerreiro. O Guerreiro, se ele for jogar de fato como titular, ele vai ter a obrigação de conter o Bukayo Saka, que é o lado mais forte do Arsenal ali, o lado direito. Provavelmente ele vai ser impedido de atacar um pouco, tá? E se acontecer do Bayern tiver que subir muito, provavelmente por uma desvantagem no placar, o lado esquerdo do Bayern, se for muito amplo, se subir demais, vai ser, obviamente, muito explorado nos contra-ataques. Perfeito? Do lado do Arsenal, eu não estou vendo aqui tantos desfalques, pelo menos jogadores relevantes, tá? Se você é um trader por aqui, é um jogo de leitura ao vivo, ok? Eu venho para trabalhar, leitura ao vivo, leitura de jogo, sem trazer viés, sem me abraçar numa equipe ou outra, num escudo ou outro, numa camisa ou outra. Sinceramente, qual que é o risco por aqui? O estilo de jogo do Bayern de Munique em casa, ele é um pouco mais agressivo. Eu não consigo ver o Bayern de Munique jogando recuado. Ele é um pouco mais agressivo. Então, provavelmente, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quem vai ter a posse da bola. O Bayern de Munique em casa costuma ter a posse. Porém, o Arsenal joga com a posse na Premier League numa competição muito mais difícil do que a Bundesliga, tá? O Arsenal gosta de jogar no último terço. Entre adaptação, eu vejo o Arsenal se adaptando melhor num jogo sem bola. Por mais que a gente esteja acostumado a ver o Arsenal com a bola, eu consigo ver o Arsenal melhor, mais agressivo sem a bola. Porém, o Bayern de Munique tem uma bela qualidade, como eu falei, de jogar ali próximo da área do adversário. Então, é um jogo de xadrez. Primeiro, na leitura, define quem você vai conseguir pela leitura de jogo. Quem está com a bola, quem está dominando a posse. E a partir desse momento, você vai começar a montar a sua posição em relação a esse jogo de xadrez, tá? Um Arsenal mais avançado significa que a gente vai ter um Bayern no contra-ataque. Eu, sinceramente, não acho o Bayern tão bom assim de contra-ataque. Principalmente sem o Davies, talvez sem o Coman. Vai sobrecarregar muito o Musiala, o Leroy Sané, tá? Eu prefiro, num jogo para trabalho, um Bayern de Munique com a bola, subindo, sendo mais agressivo, e um Arsenal jogando de maneira reativa. Seria interessante para trabalho. Gosto de trabalhar essa questão da correção de preço aqui. Tomar cuidado. Se o Bayern está agressivo, está alto e o Arsenal está sem saída de bola, dá para trabalhar contra o Arsenal. Aqui o mercado está parelho, então qualquer sinal de superioridade ele vai subir, tá? Se o Arsenal tem saída de bola, se a marcação de segunda bola do Bayern é ruim, tô fora, porque aí a gente vai ter um jogo de trocação, ok? Pode não ser um jogo para over, mas vai ser sempre aquele jogo correndo risco, e eu não gosto de trabalhar nesse cenário no Match Odds. Para trabalhar mercado de gols, enquanto o jogo tiver 0-0, eu estarei fora, tá? Por mais que ele tenha uma tendência de sair gol rápido, porque são duas equipes que finalizam bastante, que estão sendo cobradas, principalmente recentemente o Arsenal, mas enquanto o jogo tiver 0-0, eu tô fora. O jogo abriu, placar aconteceu, o Bayern de Munique fez o primeiro gol, o Arsenal fez o primeiro gol. Imediatamente eu vou ver o comportamento de quem marcou. Se for um comportamento de aproveitar contra-ataque, aí dá para ficar de olho no mercado de gols por aqui. Não duvido de um ambas marcam, por mais que seja o Neuer no gol, acho que é um jogo que cabe isso daqui, e também não duvido de um 2,5. Só me posicionaria nesse 2,5 depois do primeiro gol. De preferência se esse gol saiu no primeiro tempo, porque se esse jogo se arrastar 0-0, pode ser que tenha um gol aos 60, 70 e aí fique por isso mesmo. Então o 2,5 para mim só vale nesse cenário. Para mim tá muito bem precificado, o Arsenal vem muito cobrado, porém eu vou ser sincero com vocês, eu vejo força ofensiva nesse Bayern. Eu vejo, tá? Eu acho que no momento de pressão, o Bayern pode entregar um pouco mais. Vamos ver que resposta que o Arteta vai dar para esse vexame, entre aspas, né? Porque perder para o Villa em casa, teoricamente não era para ser vexame, mas por conta da potência que o Arsenal se tornou, principalmente nesse campeonato, acaba sendo. Mas eu vejo o Bayern de Munique muito agressivo. Se o Arsenal não se cuidar, ele pode acabar se complicando por aqui. Manchester City e Real Madrid, 1,65 para o City. Eu te pergunto, você acha essa cotação justa? Eu acho.
Mesmo o Real Madrid sendo uma equipe que consegue se adaptar a todos os cenários possíveis, eu já vi o Real Madrid fazendo coisas que você também já viu, né? Mas o Real Madrid realmente é um camaleão. Só que o City em casa é muito forte. Na última temporada a gente viu o primeiro jogo no Bernabéu 1-1, gol do Vini, depois o gol do De Bruyne no empate, e aí no jogo da volta o City simplesmente deu um cacete no Real, ganhando por 4-0. O Real Madrid foi simplesmente engolido. Não estou dizendo que vai acontecer de novo, tá? Porque sinceramente o momento do City eu não acho assim, nossa, ele tá igual a temporada passada. Eu acho que na temporada passada ele chegou melhor. Eu acho que nesse momento é um City que ainda deixa um pouco a desejar, principalmente fora de casa. City desatento, o Haaland ainda meio desconexo quando fica preso na frente do zagueiro, então não se fala. E é um zagueiro que deixa o Haaland desconfortável pra caramba, que é o Rudiger. Demais a conta, eu nunca vi. O Haaland mora no bolso do Rudiger. Pelo menos tem sido assim, né? Vamos ver se vai ser diferente nessa partida. Mas o retorno do De Bruyne faz com que essa cotação do City ela seja justa. A não ser que o De Bruyne não jogue. Mas eu acho difícil, né? Ele jogou agora contra o Luton Town. Então o Real Madrid vai ter que cortar um dobrado. Eu acho essa cotação justa, tá? E o cenário do jogo é afeição pro Real. Apesar da cotação do City estar justa, é um Real Madrid que vai jogar de forma reativa. Não espere um Real Madrid propondo o jogo. Só que o Real Madrid, ele costuma tirar coelhos da cartola quando você tem um time do City muito disperso. Então o City vai ter que jogar muito bem, principalmente na marcação-pressão. E aí vai o entorno desse assunto para a gente falar de aposta. Para trabalhar a favor do City por aqui, você que é um punter, você que é um trader, eu te aconselho esperar o jogo começar para você verificar que intensidade de marcação o City está colocando. A gente já conhece o tipo de jogo do City e sabe que na maioria das vezes ele não deixa o adversário respirar. Porém, o Real Madrid não é o Luton. O Real Madrid não é o Aston Villa. O Real Madrid tem um dos melhores jogadores do mundo, o Vinícius Júnior, hoje em dia, para poder puxar contra-ataque. Tem o Rodrigo, que tá jogando muito bem. Não vai contar com o Tchouaméni, é um problema na marcação, mas tem o Bellingham. Então, é um Real Madrid que tem condição de se virar. Então, a defesa do City vai ter que estar fazendo um jogo muito bom, lá em cima. E aí, minha dica para você é observe antes de fazer alguma coisa. Vamos utilizar um pouquinho de estatística. Lembrando, nível de comparação diferente, né? Apesar de serem os dois líderes da Premier League e La Liga, nós temos aqui níveis de enfrentamentos diferentes. O Real Madrid fora de casa tem iniciativa, assim como o City. O Real Madrid não falhou em marcar em nenhum jogo, o City falhou em marcar em apenas, se não me engano, um. O City marcou mais gols, tomou um gol a mais, muito parecido. O Real Madrid não é tão goleador assim fora de casa, mas é detalhe. O City precisa de praticamente uma finalização a menos do que o Real para marcar. E aí é o seguinte, o Real Madrid jogando de maneira recuada, não acho que vai ser extremamente recuado, mas deve jogar de maneira recuada porque o City vai reter a bola. O Real Madrid jogando de maneira recuada, primeiro de tudo eu já vejo um Haaland meio que agarrado ali no Rudiger. Mas talvez a não participação do Haaland já seja esperada, né? O problema é o Haaland vai tomar o foco para si e vai liberar alguns espaços. E aí você vai provavelmente ter finalização de fora da área. Para sorte do Bayern de Munique, por exemplo, teve o retorno do Neuer. Para azar do Real Madrid, o Courtois machucou de novo. Então, o goleiro do Real Madrid é bom, mas não é excepcional. Essa questão de ter um goleiro decisivo em jogos como esse faz muita diferença. E provavelmente a gente vai ver um De Bruyne finalizando de fora, um Foden finalizando de fora, um Rodri finalizando de fora. Então é um Real Madrid que provavelmente vai ser bombardeado se ele ficar recuado. E se ele estiver na frente do placar, se o Real abrir o placar num contra-ataque, a tendência é que o City aperte ainda mais essa questão de finalização de fora da área, né? Então o City precisa de menos finalizações para marcar. O primeiro tempo do City é levemente superior, do Real Madrid é bom, mas falha defensivamente e marca menos gols. O segundo tempo do Real é melhor em relação a vitórias, menos derrotas, toma menos gol, mas marca menos. É um City que tem tomado gols no segundo tempo, a gente vai falar sobre isso, né? O City tinha marcado bastante de cabeça na temporada passada, hoje em dia é bom, mas não é tão bom igual o do Real Madrid. São duas equipes que marcam muito de fora da área, vocês têm que lembrar que o Vini Júnior vai tentar também finalizar de fora, como ele fez ano passado, por exemplo, no jogo de ida, onde ele conseguiu marcar o seu gol de fora da área. O Real Madrid tem tomado gol de cabeça em alguns momentos, então o City pode armar esse tipo de situação. Os gols do City são bem distribuídos, mas tem ali um pouquinho a mais nos últimos minutos. E é justamente ali que o City costuma tomar gol, né? A gente viu contra o Luton Town, foi parecido. Já o Real Madrid marca com mais frequência no segundo tempo e sofre com mais frequência no primeiro tempo. E é o seguinte, o melhor cenário dos mundos para o Real é sair na frente. Se o Real Madrid sair atrás do placar, vai ser muito difícil se classificar. Vai ter que contar realmente com a estrela do time, com a camisa que todo mundo sempre fala, com coelhos na cartola, porque o City na frente do placar é muito chato, né? Enfim,
ainda tem essa questão da estatística do City ceder bastante gol no final do jogo. Em relação a cartões, o Real Madrid toma mais cartões. É provável que isso aconteça, porque o City deve ficar mais com a bola, a não ser que o City tente ficar parando os contra-ataques do Real Madrid na falta. Aí isso pode gerar, obviamente, cartões pro lado do City. Quem tem que jogar a gente já sabe, né? Primeiro de tudo, De Bruyne tem que jogar por aqui. O Haaland é uma presença que talvez tenha uma participação muito mais de tirar a atenção do Rudiger, porque o Haaland, quando ele joga num estilo contra o Real Madrid, principalmente, quando ele tá preso lá entre os zagueiros, ele pouco faz. Vai tentar de cabeça, isso aí pode ajudar, óbvio. Phil Foden para finalização de fora, drible curto, e o Rodri também para chegar de surpresa. Do lado do Real Madrid, obviamente, se é um estilo esperado de contra-ataque, Vinícius Júnior na esquerda, Bellingham no meio, puxando ali para a esquerda também, Rodrigo na direita. Aí eu não sei quem vai jogar no meio campo, se vai ser o Modric para cadenciar um pouco mais, se vai ser outro jogador, provavelmente o Modric, porque o Tchouaméni não joga, então deve jogar talvez Toni Kroos e Camavinga, ou quem sabe até os três, né? Toni Kroos, Camavinga e o Luka Modric. Confirmando as prováveis ausências, o Walker e o Ake, Nathan Ake do lado do City, lesionados, possíveis lesões, tá? Não sei se volta. Tchouaméni suspenso, esse aí não joga. Courtois lesionado, também difícil. E o Alaba também lesionado, muito difícil participar esses dois jogadores, porque a lesão foi grave, tá? Se você é um trader por aqui, assim como eu, no último confronto entre City e Real, não tinha como ficar de fora. No último confronto entre City e Real no Etihad. Foi um massacre do City, ok? Não tinha como ficar de fora. O primeiro gol do City foi pegável, tá? O que precisa acontecer para um replay como esse? Um City com a bola, que é provável, um Real Madrid sem contra-ataque e um City não deixando o Real Madrid respirar. É possível o City fazer isso? É possível, tá? Agora, o Real Madrid não precisa de tantas finalizações para marcar, então o City não pode dar bobeira nesses contra-ataques. É cabível de se tomar um gol nessa posição a favor do City se o City estiver muito bem? Mas não precisa ter medo do prejuízo. Eu comentei hoje no pós-planejamento como eu vejo gente chorando por tomar prejuízo. Vocês estão em que área? Vocês estão nas apostas, porra? No trade? Aqui é lucro e prejuízo, somatória. Nunca vi. Parece que as pessoas endeusam tanto lucro. Na hora que vem o lucro, nossa, eu vou postar na rede social, vou fazer dancinha, vou fazer estrela, vou dançar, vou virar de ponta cabeça, vou mandar a Denise chupar e lamber e tudo mais. Como se a Denise soubesse quem sou eu, você, enfim. Só que aí na hora do prejuízo, emocionalmente se abala. Mas na hora de tirar onda, na hora de chamar a responsabilidade, na hora de dançar, virar estrela, dar mortal, é na hora do prejuízo. Não foi por conta daquilo, foi uma posição errada que eu tomei, piriri, pororó. Pelo amor de Deus, gente. Boas posições vão te dar prejuízo. Posições merdas vão te dar lucro. Isso no curto prazo vai acontecer. Não tenha medo de tomar prejuízo. Esteja dentro de uma posição que tenha valor. Caleje o seu emocional. Esteja preparado. Se você não gosta de comemorar lucro assim ao extremo, saiba tomar prejuízo, porra. Pelo amor de Deus. Uma choradeira em rede social. Olha que eu nem uso rede social, mas quando eu entro, é uma choradeira de prejuízo, como se fosse algo de outro mundo, tomar prejuízo. Caralho. Dependendo da estratégia que você trabalha, você toma prejuízo todo santo dia. E isso não quer dizer que você vai ter prejuízo no longo prazo. Só faz parte da sua metodologia. É por isso que eu sempre falo, no longo prazo, uma entrada no meio de zilhões de entradas que você vai fazer na sua caminhada por aqui é poeira no deserto. É poeira na areia da praia. Não vai significar porra nenhuma. Então, ficar endeusando lucro ou choramingando prejuízo, cresce. Principalmente vocês que querem algo a mais daqui. Se for só recreação, esquece o que eu tô falando. Tô falando merda já. Agora, se você quer algo a mais, esteja em boas posições. Se vai dar lucro ou prejuízo, aí ninguém é evidente. Pode acontecer do Real Madrid puxar um contra-ataque aqui, deixar todo mundo com cara de bunda e o Vinícius Júnior fazer um gol driblando o goleiro, dando cavadinha. Só dava City. Paciência, meus amigos. Quantos gols eu já não tomei assim? No início é doloroso, claro, mas depois você vai acostumando. Faz parte do processo, ok? É isso. Se você é um punter, eu vejo o valor do lado do City com uma cotação mais alta. Se você puder pegar uma cotação mais alta do City, excelente. Principalmente acima de 2, tá? Detalhe, o Real Madrid na frente do placar me parece um jogo mais over do que o City na frente do placar, tá? Me parece. Porém, o City também tem capacidade de contra-atacar, mas o Real Madrid contra-ataca muito melhor, na minha opinião. Eu sei que no jogo passado foi 4-0 o City, depois o City abriu o placar, óbvio, mas eu ainda vejo mais possibilidade de gols se o Real Madrid estiver na frente. Se você quer trabalhar a favor de gols, de novo nós temos um cenário de jogo empatado no jogo de ida.
Então eu não iria me expor num cenário 0-0. Primeiro foca no match odds, no mercado de resultados. Saiu o primeiro gol, foi do Real Madrid? Opa, como que o Real Madrid está se comportando no contra-ataque? Tá bem? Dá para trabalhar a favor de um 2,5. Agora, o City marcou primeiro. Como que o City está se comportando? O City continua mantendo a bola. O Real Madrid está com medo de atacar. É uma desvantagem por um gol só, então ele não está se expondo tanto. Então espera o jogo pegar fogo para você entrar, para buscar talvez mais um gol. O City na frente do placar, eu buscaria mais um gol no final. O Real Madrid na frente, talvez dois. Para mim, o Real Madrid vai ter que tirar coelho da cartola aqui. Eu sei que vocês vão falar, o Real Madrid tem muito mais camisa e tal. Realmente, a gente já viu o Real Madrid fazer coisas que, olha, é difícil até acreditar. Mas o City em casa é muito forte e se tiver num bom dia de marcação, vai ser complicado para o Real. O Real Madrid vai ter que jogar muito bem nos contra-ataques e contar com um dia iluminado do seu goleiro, né? Isso é provável. Se o De Bruyne tiver num bom dia, aí é complicado para o Real. Nas opções de jogos extras, vamos lá. Mesmo horário da Liga dos Campeões, tem Rangers e Dundee. Infelizmente, esse jogo vai passar batido para mim. Se você quiser trabalhar, fica à vontade. Pode ser um jogo escanteado ali, porque os jogos da Champions podem ser difíceis de se trabalhar. O Rangers precisa da vitória de qualquer maneira, né? Se perder aqui, provavelmente dá adeus ao título, mas ainda se vencer, fica um ponto atrás do Celtic. Às 16h15, Porto e Vitória. Infelizmente, pelo horário também eu vou deixar de lado, tá? Lembrando, Vitória venceu o Porto no Dragão no jogo da Liga por 2-1. O Porto venceu o Vitória em Guimarães por 1-0 no jogo de ida dessa semifinal. Então o Vitória pode sim complicar um pouco a vida do Porto por aqui. Só que, se você parar para pensar, é a última chance do Porto levantar um título, se eu não estou enganado, né? Ou tem mais alguma coisa que eu me esqueci, mas o Porto dificilmente vai disputar a Liga de Portugal até o final. O Sporting já disparou. O Porto já foi eliminado da Champions, não está em nenhuma competição europeia. E eu acho que a Taça de Portugal é a competição mais importante que ainda resta para o Porto. Então, é um jogo que o Porto provavelmente tende a não dar mole, acho eu. Na Série A, eu acho que Curitiba e Vitória foi adiado, ok? Então nós temos Grêmio e Atlético Paranaense. É um confronto que já tem uma rivalidade boa. Teve aquela questão da Copa do Brasil, né? Do Atlético Paranaense eliminando o Grêmio, depois vencendo o Internacional na final. Tava lá naquela final da Copa do Brasil. Era até esperado um Grenal e o CAP não deixou isso acontecer. Inclusive ganhou do Inter no Beira-Rio. Tem o Bragantino que empatou com o Fluminense, pegando o Vasco que venceu o Grêmio. O Atlético Mineiro que empatou com o Corinthians pega o Criciúma. O Palmeiras que venceu o Vitória pega o Inter que venceu o Bahia, né? Curiosamente, os dois enfrentaram a dupla Bavi. O Fortaleza que venceu o São Paulo fora de casa pega o Cruzeiro que venceu o Botafogo em casa. O Juventude enfrenta o Corinthians e o Flamengo pega o São Paulo. São Paulo que perdeu para o Fortaleza, já está pressionado, e o Flamengo que venceu num jogo que parecia que não terminaria nunca. Jogo bem esquisito de VAR por 2-1 Atlético Goianiense. Interrompeu a sequência boa do Goianiense, né, no geral. Bons jogos, mas quase tudo no mesmo horário, né? Acho que o Flamengo e São Paulo aqui é um jogo mais tranquilo de se focar na parte da noite. Eu não vou comentar muito sobre o Brasileirão ainda, porque tá no começo. Eu quero estudar um pouco mais as equipes, entender um pouco mais o comportamento. Tem equipe que vai se dar muito bem nos pontos corridos, tem equipe que não vai conseguir lidar tão bem. Tem a questão de Libertadores e Sul-Americano ao mesmo tempo. Então, no início, toma um pouco de cuidado. Tá? O Brasileirão ele pode surpreender negativamente nesse início. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e mais um planejamento de trabalho, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se eu falei alguma palavra ofensiva, você releva, né? Às vezes no calor das palavras eu utilizo um termo um pouco mais duro, mas enfim, não leva para o coração. Grande abraço, a gente se vê amanhã. Juízo, mesmo em dia de Champions, onde os hormônios ficam à flor da pele, segura o facho, faz somente o simples, o que está dentro das suas metodologias, não tenha medo de tomar prejuízo, desde que você esteja com a sua gestão bem organizada. Vejo você amanhã.